Gente, boa noite. Eu quero falar sobre esse livro aqui, mas inicialmente vou comentar como foi a minha experiência aqui em Minas. Já percebeu pelo meu sotaque que eu não sou daqui, né? Sou lá de Belém do Pará. E aí, tô há cerca de 2 anos aqui, tô caminhando para 2 anos, eu e minha esposa. E uma vez nós fomos caminhar ali pela banda do Mangabeira, fazer uma trilha, e naquela trilha eu vi escrito lá um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Triste Horizonte. Todo mundo conhece Carlos Drummond de Andrade, né? Mineiro, de Itabira, morou em Belo Horizonte, depois foi para o Rio de Janeiro. Mas uma coisa que às vezes é pouco comentado é que o Carlos Drummond de Andrade, ele teve uma certa rixa ali com a situação das questões ambientais na época dele. Então, seja nas crônicas, seja nos poemas, muitas vezes ele trabalhava as questões ambientais. E é interessante, nesse poema do Triste Horizonte, é que ele traz como pano de fundo um personagem bíblico muito interessante, que é Jeremias. E é especificamente um trecho que fala desse profeta, que eu vou ler aqui nesse livro. Esse livro aqui é O Profeta e o Poeta no Triste Horizonte, que é uma análise que eu faço de todo esse poema. Depois você vai no Google, pegue lá o poema Triste Horizonte do Carlos Drummond de Andrade. É muito bonito. Vou ler para vocês esse trecho aqui. Segundo J.A. Thompson, no clássico The Book of Jeremiah, o horizonte profético do texto é duplo. Por um lado, a realidade imediata, uma terra devastada, um povo disperso e líderes que traíram sua vocação de cuidado. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz já não brilhava. Jeremias 4, 23. Essas palavras evocam o caos primordial de Gênesis, mas em Jeremias a criação é invertida, não há gênese, apenas ruína. Mas há também um horizonte distante, onde a promessa de restauração ganha forma. Esse horizonte não nega o sofrimento presente, mas o transcende. Jeremias 31, 31 ao 34 anuncia algo radical, um novo pacto, não mais gravado em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. Farei uma aliança permanente com eles, não deixarei de fazer-lhes o bem. Jeremias 32. Nesse horizonte, a reconciliação não é apenas entre Deus e o povo, mas entre o povo e a terra que lhes foi confiada. A restauração é moral, relacional e material. Como observa Thompson, Jeremias se recusa a separar o espiritual do concreto. A terra devastada não é só uma metáfora, é um sinal visível da desconexão com a missão divina de guardar e cultivar. Quando Drummond evoca Jeremias em Triste Horizonte, ele não apenas empresta a linguagem do profeta, mas expressa a declaração de Belo Horizonte. Ele também sugere, talvez não intencionalmente, a ação de um Deus que, mesmo diante do caos, nunca deixa de cercar seus filhos. O horizonte de Jeremias não é fixo, é movimento. É um chamado para olhar além da desolação imediata e enxergar a promessa de uma reconciliação completa. Essa promessa, agora cumprida em Cristo, não apenas aponta para o futuro, mas redime o presente. Drummond, ao escolher caminhar com Jeremias em seu poema, lembra essa verdade. Mesmo cercados por ruínas, há algo no horizonte que insiste em nos chamar. E Deus em Cristo já está lá, cercando-nos, redimindo cada fragmento de nossa realidade. Drummond, como um bom mineiro, decidiu olhar para o entorno dele e perceber os problemas. Que a gente possa, como mineiro que eu já me sinto, fazer o mesmo. Obrigado.